Se você um dia quiser ser uma pessoa relevante minimamente para a sociedade, gerar valor suficiente para sua família, para as pessoas que estão à sua volta, para o mundo mesmo. Se você quer ser uma pessoa que, sei lá, um dia vai morrer e as pessoas vão se lembrar de você, eu preciso te falar uma coisa, você precisa urgentemente parar de levar a vida na brincadeira e começar a levar a vida a sério, antes que seja muito tarde. Eu demorei muito tempo para entender o que era levar a vida mais a sério e parar de levar a vida na brincadeira. E depois que eu entendi isso, eu comecei a perceber que a maioria das pessoas, ou melhor, 99% das pessoas, levam a vida na brincadeira, não levam a vida a sério, da forma que ela deveria ser levada. Basicamente, levar a vida a sério não é levar uma vida chata, sabe? Uma vida entediante, monótona, ou que você não pode fazer nada. Não é isso que eu estou falando. Ninguém quer viver uma vida entediante. Eu estou falando aqui basicamente de viver uma vida com mais consciência, com mais responsabilidade. E essa responsabilidade não tem a ver com algumas atitudes que você tem durante o seu dia, mas a responsabilidade com o propósito, com o peso que você carrega por ser quem você é. É levar a vida de uma forma mais profunda diante da sociedade, sabe? Diante das pessoas que estão convivendo com a gente. É tratar com profundidade, com mais consciência o tempo que a gente tem à nossa disposição, o relacionamento com Deus, principalmente. Eu lembro que eu caí na real, eu não estava levando a sério a vida que eu estava vivendo. O dia que eu assisti uma aula do professor Olavo de Carvalho, lá no curso do COF, do qual eu sou aluno, para mim, ali foi uma virada de chave muito grande. É como se eu tivesse tirado um filtro dos meus olhos e automaticamente depois daquela aula eu refleti tanto sobre o contexto da minha vida, né, que parece que eu comecei a enxergar o mundo de uma outra forma, como se tivesse uma chave virada, né? Muita gente fala assim, em que momento que virou sua chave na vida? Se alguém me perguntar isso, justamente eu vou lembrar desse dia. É como, de verdade mesmo, uma chave tivesse virado na minha cabeça. E automaticamente, parece que naturalmente, eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma. E aí eu comecei a entender que eu estava vivendo uma vida em vão. Como eu percebi que eu não estava vivendo uma vida, levando a vida a sério? Basicamente, eu reagia a tudo que acontecia na minha vida. Eu era um cara muito reativo. E talvez você que está assistindo esse vídeo, você seja uma pessoa reativa. Basicamente, talvez você de forma automática reage a não só tudo que acontece, mas reage de forma automática, instantânea, a desejos, né? Ou seja, prazeres. Né? Comer porcaria ou deixar de fazer uma coisa que vai te gerar um crescimento, vai te gerar um valor, para fazer uma coisa que vai te gerar um prazer instantâneo. Né? Essa reatividade, ela também é uma reatividade que te leva a não enxergar a vida de uma forma séria. E aí a gente começa a construir um ciclo na nossa vida onde a gente vive de forma reativa a tudo. Né? Então a gente vive de forma reativa a prazeres, a desejos, a carências. Então a pessoa que vive reagindo e sendo uma pessoa reativa a carência, por exemplo, faz com que você conheça ou se relacione com pessoas por carência. Né? Em que sentido faz você se relacionar com uma pessoa por carência ou cometer uma atitude ou fazer alguma coisa por carência e no fim das contas você sabe disso e você continua fazendo? Né? Em que tipo de crescimento, que tipo de valor isso vai gerar para a sua vida? Isso vai contribuir para o seu crescimento. Né? O quanto que isso vai contribuir para você como ser humano? É baixíssima. E se você tem a consciência disso mínima e você continua fazendo, isso é um sinal de que você não leva a vida a sério. E é um sinal de que você não está conseguindo conquistar nada do que você almeja, porque você não leva a vida a sério, minimamente, como ela deveria ser levada. Para começar a levar a vida um pouco mais a sério, você tem que se perguntar: o que eu estou fazendo com a minha vida? É como se você precisasse assumir o papel de protagonista da sua vida e não agindo como um figurante no filme da sua vida, né? Porque quando você assume o protagonismo, você não enxerga mais as coisas com um olhar de vitimismo. E uma pessoa que é vitimista, onde ela culpa todo mundo e não assume a responsabilidade de nada, ela não leva a vida a sério. Ela está simplesmente levando a vida dela para o buraco. Ela está brincando de viver. Porque não assumir responsabilidades é negligenciar tudo que acontece na nossa vida e terceirizar a culpa. Então, terceirizar a culpa não é coisa de protagonista. Então, quando você assume o papel de protagonismo da sua vida, você para de terceirizar essa responsabilidade e tudo que você faz começa a ser uma responsabilidade sua. E você só consegue monitorar, você só consegue mudar algo que está no seu controle. Então, se tudo que você faz é responsabilidade sua, você tem o poder de alterar essa realidade. Então, os vícios que você reage, os desejos carnais, as fraquezas, as vaidades, a carência, a forma que você leva a vida de forma reativa, você consegue ter controle disso se você não terceiriza a culpa, se você se enxerga como protagonista. Entende? Isso é levar a vida a sério. Você começou a empreender e não deu certo, o que você vai fazer? Você vai vitimizar e terceirizar a responsabilidade para alguém? Não. A culpa é totalmente sua. E levar a vida a sério é entender que você, na verdade, não fracassou.
fracassou. Você teve um micro sucesso que está, na verdade, vestido de fracasso, mas no final das contas te gerou um ensinamento absurdo, uma experiência incrível que você vai conseguir utilizar essa energia, esse conhecimento para aplicar nos seus próximos negócios. Entende? Isso é levar a vida a sério. É entender que tudo que você faz na vida, na verdade, é aprendizado, independente do desfecho. E aí você para de terceirizar a responsabilidade e assume a responsabilidade de tudo. O Olavo ele fala na aula que você é um drama eterno que está se desenrolando na frente de Deus. E no fim das contas, a gente só se preocupa em como está o nosso perfil do Instagram, em como tá os nossos stories, né? Se a roupa que eu estou usando hoje está bonita, se a pessoa que eu gosto visualizou meus stories, se aquele cara que eu admiro, aquele guru, aquela menina que eu estou gostando, ela curtiu meus stories. A gente se preocupa com coisa muito inútil. A gente se preocupa se as pessoas estão ouvindo o que a gente está falando. A gente está se preocupando se as pessoas estão gostando do que a gente está falando, se elas estão consumindo o nosso conteúdo. Mas no fim das contas, a gente não está preocupado com o que as pessoas de fato estão tendo de aprendizado com o que a gente está fazendo. No fim das contas, a gente está preocupado com nós mesmos, com o que as pessoas estão achando, com o que elas devem estar pensando de mim. Será que elas estão me julgando? Será que elas estão achando legal ou não? Não é sobre o próximo, é sempre sobre a gente, né? É umas preocupações tão pequenas, a gente gasta energia com coisa tão pouca, que é basicamente não levar a vida a sério. Quando a gente se preocupa com coisa tão banal, com coisa tão pequena, e a gente gasta energia, gasta tempo de vida com esse tipo de coisa, a gente está negligenciando o que de fato é importante. Sabe, pegar no pé dos seus amigos, pegar no pé do seu marido, da sua esposa, por coisa besta, por coisa pequena. Basicamente é você olhar para tudo que é a vida, tudo que é grandioso e negligenciar aquilo e tratar coisas pequenas como se fossem coisas grandes, dando significado demais para coisas que não mereciam significado. É a mesma coisa que você receber hate na internet, as pessoas xingarem você ou criticarem seu vídeo. E tem gente que dá mais importância para a crítica do que para o elogio. Eu estou cansado de ver amigo que produz conteúdo, que recebe uma crítica e passa ali horas gastando energia, se remoendo por conta de uma crítica, enquanto tem centenas de pessoas elogiando para ele e não é suficiente. A gente gasta tempo com coisa besta. A gente gasta tempo com balada, a gente gasta tempo com pessoas que não estão nem aí pra gente. A gente gasta tempo tentando agradar pessoas que não estão nem aí pra gente. A gente gasta tempo sendo vítima. A gente gasta tempo com coisas que não vão levar a lugar nenhum. A gente gasta tempo com atividades e hobbies que não vão levar a gente a lugar nenhum e deixa de fazer o que de fato é importante. O Olavo, na aula, ele fala que ele mostra pra gente que uma das marcas da personalidade fraca é tratar o mal em si mesmo e nos outros como algo banal, justificável, passageiro, às vezes até meio divertido. E viver mais sério, levar a vida a sério, é ter pavor real, temor real do pecado. E não só ter pavor, né, mas repudiar isso. É entender que o erro, na verdade, ele acaba moldando a nossa alma, moldando a gente como ser humano. E cada vez que a gente alimenta um vício, cada vez que a gente alimenta um hábito ruim, um hábito destrutivo, na verdade a gente está construindo uma coisa extremamente negativa e construindo algo, na verdade, destruindo o nosso espiritual, que também é muito importante, que a maioria das pessoas negligenciam. É aquela frase, né? Se você convive bem com o mal, ele não precisa te destruir, né? Você já está do lado dele. Então, basicamente, quando você vê algo errado acontecendo na vida de um amigo, na vida do próximo, ou até mesmo na sua vida, e você negligencia isso, basicamente você está assinando embaixo que você concorda com aquilo, você está se tornando um cúmplice. Então, quando você tem amigos que estão afundados em vícios, amigos que estão indo para o caminho errado, e você não faz a sua parte de avisar, de ser um ser humano melhor de alguma forma, basicamente você está sendo cúmplice. Você está assinando embaixo a atitude, mesmo sabendo que aquilo vai levar a pessoa à destruição. E às vezes você é cúmplice de si mesmo, né? Porque você está se afundando em coisa errada, fazendo um monte de coisa errada, procrastinando, sendo preguiçoso, pecando e se afundando, e você está sendo cúmplice de si mesmo. Porque você sabe que você está errado, mas você continua fazendo. Isso deve doer. Então você não precisa repudiar o mal, porque se você faz esse tipo de coisa, basicamente você já está do lado dele. Não acha que o mal vai te destruir, você já está vivendo o mal, você está vivendo o caos. Isso tudo faz pensar que a gente precisa se posicionar de forma pesada, com uma pancada de coisa que está acontecendo no mundo, e parar de aceitar um monte de coisa também. Parar de aceitar o mínimo, parar de aceitar resultados medianos, parar de aceitar migalhas de pessoas, parar de aceitar amizades falsas, parar de aceitar o pouco que a vida tem oferecido para nós, porque no fim das contas, se a vida tem oferecido pouco é porque a gente tem produzido pouco. Parar de aceitar ser uma pessoa que serve pouco, ser uma pessoa que gera pouco valor e ser reconhecido por uma pessoa que consegue servir os próximos sem esperar nada em troca. Uma pessoa interessante, que treina, que come bem, que empreende, que trabalha muito.
né, que gera valor na sociedade e que vai ser lembrado por tudo isso, que carrega legado, que não é uma pessoa fútil. Sabe, ser interessante minimamente, levar a vida a sério minimamente já é interessante. Sabe, que você se torna interessante por enxergar a vida de uma outra ótica. E as pessoas vão começar a se interessar por isso. Às vezes você não tem tanto amigo, você não consegue gerar valor na vida das pessoas, você não consegue ter atenção das pessoas, porque no fim das contas, sendo bem sincero, você não é interessante, porque você não leva a vida a sério. Não é você comprar um curso só por comprar e fazer de meia boca, fazer nas coxas, sabe? Não é você comprar um livro e postar nos stories se você está lendo o livro só para ter status. Não é você orar ou procurar a Deus e ir na igreja quando você está sentindo culpa. Sabe, é você ter uma fome sincera por verdade, uma fome por Deus, uma fome por justiça, uma fome por autoconhecimento, uma fome para você viver a vida excelente que existe, que ela está disponível para a gente. Sabe, a fome de olhar para a vida atual e falar assim, cara, não faz sentido eu viver essa bosta que eu estou vivendo aqui. Não faz sentido eu viver esse lixo que eu estou vivendo aqui, porque no fim das contas, tudo que eu estou vivendo é proveniente das ações que eu tomei, ou das ações que eu deixei de tomar e que no fim das contas resultam em uma vida que eu não estou levando a sério. Você consegue entender que os resultados que você não tem hoje é porque você não leva a porra da vida a sério? A falta de coisa na sua vida que você tanto almeja, a falta de ambição, talvez a falta de crescimento, está tudo parado na sua vida porque você não leva a vida a sério. Coloca o trabalho, coloca o estudo, o autodesenvolvimento, cuidar da saúde, o autocuidado. Coloca Deus em primeiro lugar para você ver o que acontece. Coloca tudo isso como um instrumento que vai te levar para o próximo nível. Tudo que for contrário a isso, tudo que não for próximo disso, você deixa de segundo plano. Começa a tratar com prioridade o que merece prioridade. Bicho, todos nós, seres humanos, a gente tem uma vocação. Todo mundo carrega um papel fundamental e único para o mundo. Viver a vida mais a sério, levar a vida mais a sério, é parar de fugir disso. É preciso aceitar e carregar o fardo, né, a missão que Deus deu para nós de forma única e individual, sem terceirizar a responsabilidade para ninguém. Nem para pastor, nem para padre, nem para pai, nem para mãe, nem para irmão, nem para tio, para tia. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. O Estado não te deve nada, o seu patrão não te deve nada, o seu síndico não te deve nada, ninguém te deve absolutamente nada. Posso te falar uma coisa? Você não tem ideia do que Deus espera de você. Você não tem ideia do que Deus quer para a sua vida. E posso te falar uma coisa mais pesada ainda? Você não está vivendo nem perto do que Deus quer para a sua vida. Você está vivendo muito abaixo do que Deus sonha para a sua vida. E isso aqui é muito forte. Se você não conseguir refletir sobre isso, Deus não quer que você viva uma vida de preguiça, de procrastinação, uma vida de dívida, uma vida de adultério, uma vida de alcoolismo, de droga, uma vida onde você fica assim bebedando todo final de semana, fumando, acabando com o seu corpo, comendo porcaria, não cuidando da sua saúde, não treinando, sendo sedentário, não dando atenção para os seus filhos, não empreendendo, não gerando emprego, não prosperando, não enriquecendo outras pessoas. Deus não espera de você essa vida medíocre, que se contenta com pouco, que se contenta com migalhas, que não se posiciona, que é isento, que não busca conhecimento. Deus está decepcionado contigo. Viver intensamente, viver a vida mais a sério, é como se a sua alma importasse. É como se o céu e o inferno eles fossem reais. É como se Deus estivesse vendo tudo isso. E Ele está vendo tudo isso. E entender que a sua vida é a única chance que você tem para viver quem você nasceu para ser de fato. Parar de ser moleque, parar de ser uma menina e começar a enfrentar a vida da forma que ela tem que ser enfrentada. De forma madura. Tem uma das aulas do Olavo que ele fala sobre o exame do necrológico, né? Acho que é a aula número 1, que ele fala que... Ele faz um exercício, né? Que ele fala assim, imagina que você morreu e as pessoas que você ama, as pessoas que você se importa, as pessoas que você conhece, elas estão no seu velório e você está vendo aquele cenário ali, você está morto. E vai ser lido uma carta em voz alta para todo mundo ouvir. E essa carta vai estar contido ali tudo que você foi em vida. O que você realizou, quem que você foi, quais foram os seus feitos. Essas pessoas estão no seu velório, você está conseguindo ver essa cena, mas você está morto. E a grande pergunta é, o que você quer que esteja escrito nessa carta? Quando você morrer, pelo que você quer ser lembrado? Se você morrer hoje, o que vai estar escrito nessa carta? Quem foi você em vida? Essa carta ela vai ser extensa, ela vai ser curta, ela vai ser emocionante, ela vai ser rasa. Será que você foi importante? E quando eu falo importante, não é sobre ser rico, famoso. De longe isso é ser importante. Mas será que as pessoas vão sentir falta de você? Será que você tem um legado para deixar escrito nessa carta? Porque se você não tiver, se você estiver pensando agora e você não saber o que possa estar escrito nessa carta, vou te falar uma coisa, você está vivendo a vida de uma forma leviana. Você não está levando a vida a sério.
E o pior, acho que o pior cenário do mundo, eu imagino que é você morrer e saber que você não foi útil. É saber que você morreu e não viveu o mínimo do potencial que você podia ter vivido. Isso deve ser muito ruim. É como se você tivesse tido uma vida em vão. Então a vida não é sobre ser rico ou famoso. Levar a vida a sério não é sobre você ser um mega empresário, um mega... Não, ser importante é você ser útil. É você levar a vida a sério. E quando você começa a levar a vida a sério, começa a fazer as coisas de forma séria, você começa a despertar isso nas outras pessoas e automaticamente você começa a gerar valor para a sociedade. E eu te pergunto, talvez muitas pessoas perguntam para você assim, ou te perguntaram no passado, né? O que você quer ser quando crescer? E depois de adulto eu acho que a pergunta muda, né? O que você quer ser quando morrer? Me conta aqui nos comentários o que vai estar escrito na sua carta e qual que é o legado que você vai deixar na Terra. Espero que você tenha gostado do vídeo e tamo junto. Um abraço.